Bom dia, eu sou Jones Vieira de Souza, eu sou estudante da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, campus Sinop. Hoje eu vou falar dos estudos de caso de impactos ambientais. O docente é o Juliano de Paulo dos Santos, a disciplina Recuperação de Áreas Degradadas. Uma breve introdução. O projeto tem como objetivo definir um retrato real da região e uma análise prescritiva de seu comportamento frente à implantação dos aproveitamentos hidrelétricos propostos. Buscar as condições de conhecimento que permitem decisões fundamentadas quanto ao uso de recursos naturais comuns. Alguns aspectos gerais e históricos do processo de licenciamento seria produzido pela Leme Engenharia Líquida, o consórcio construído da Furnas Central Elétrica S.A. e a consultora Norbert Odebrecht S.A., que vem apresentar resultados dos estudos realizados no período de 2003 a 2005. Na região onde estão localizados os referidos aproveitamentos, objetos de registros, ativos, processos, respectivamente, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O processo de licenciamento ambiental varia por ações, como parceria proativa com órgãos ambientais, tanto no nível nacional, municipal e estadual, e como federal. A equipe responsável pela elaboração seria as técnicas de engenharia envolvidas pelas próprias Furnas da Odebrecht, que contratou uma empresa de projetos de consultoria e engenharia para realizar a consolidação de todo o estudo de viabilidade e técnica da engenharia. O estudo seria a elaboração do EIA, ou RMA, ficariam a cargo da empresa Leme Engenharia Líquida, que tem como papel principal as informações e as análises e conclusões advindas do diagnóstico temático produzido pelas referidas instituições. O empreendimento geral e a localização seria a usina hidrelétrica de Giral, que envolve a bacia do Rio Madeira. O montante da cidade do Porto Velho, bem como o município do mesmo nome, para fins de compreensão dos aspectos sociais e econômicos, que seriam um conjunto de obras e equipamentos usados para produzir energia elétrica a partir do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio. O que? Giral se situa na cachoeira de Amônima, no Rio Madeira, cerca de 136 km, medidos ao longo do rio, montando Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Área de influência do empreendimento. As áreas definidas como área de influência direta, de cada empreendimento, incorporam espaços geográficos suscetíveis e os efeitos direitos da implantação da infraestrutura necessária à construção e operação de empreendimentos. As áreas previstas de inundação, de reservatórios, os canteiros de obra, áreas de empréstimo, os botas fora, além das vias de acesso. Tudo isso inclui. Algumas áreas também de implantação seriam as áreas de preservação, que seria o APP, que corresponde a uma faixa de 100 metros em projeção horizontal de toda a extensão dos dois reservatórios. As áreas definidas como influência indireta têm como base os distritos e municípios, cujos limites podem não coincidir com as das bacias hidrográficas. Por essa razão, pelo fato, as terras alagadas pelos empreendimentos situados apenas no município de Porto Velho, considerou-se o limite geográfico como sendo a área de influência indireta para os estudos socioeconômicos. Nota-se também que as áreas subbaciais hidrográficas de contribuição lateral e as áreas de inundação dos dois empreendimentos hidrelétricos, no caso do empreendimento hidrelétrico, considerou também que a área da subbacia de contribuição direta numa faixa de 5 km de remanso do Giral, que pode influenciar na área indireta. Atividades a ser desenvolvidas pelo projeto seria uma barragem que
que fecha o rio para criar uma carga hidráulica, um vertedouro, para extravar as vazões que excedem e as que são turbinadas, uma estrutura de tomada de água, um conduto forçado, uma casa de força que abriga o conjunto turbina-gerador. Necessário também que exista a integração da vazão do rio, do desnível do terreno, naturais ou não. É a quantidade de água disponível. Diagnósticos ambientais. Seria o meio físico, biótico, socioeconômico. Seria os potenciais aproveitados pela geração de energia elétrica na região amazônica, que requer inundação de extensas áreas, dada a formação plana no relevo local para a formação do lago. Na maioria dos casos, áreas afogadas são áreas produtivas e de grande diversidade de fauna e flora, demandando a relocalização de contingentes de pessoas, atingir com promessas garantidas, falando que vão retornar às suas casas após a construção, após o término da usina, sempre tendo alguma promessa nisso, e nem sempre são cumpridas, porque acaba saindo fora do orçamento e não tendo um bom reaproveitamento da área, assim fica com falta de diversidade para aproveitar aquela área e alocar outra área para a população. E os principais impactos socioeconômicos também são a implantação da barragem de direção, como a criação de expectativas, alteração do cotidiano da população, a alteração demográfica, intensificação do tráfico, alteração do quadro de saúde, a perda de terras, de benfeitorias, destruturação da unidade de produção familiar, interferência no fluxo turístico da região e dentre outros, como citados. A avaliação dos impactos ambientais seria o quê? Os métodos propostos pelo poder público, por meio de organismos próprios, como colaboração da comunidade, assegurar em âmbito estadual e a diversidade das espécies dos ecossistemas. Seria o que também? Preservar o patrimônio genético do estado, planejamento da implantação de unidades de conservação e preservação da natureza, âmbito estadual e municipal. Ordenamento do espaço territorial, visando a conservação, a restauração de áreas biologicamente desequilibradas, prevenção, controle, combate à poluição, à erosão e os processos de desmatamento. Seria um impacto grande ambiental. Tem que ter uma análise rígida sobre isso. Tem que ter uma função, um órgão que proteja, que garanta isso. A maioria das vezes é o IBAMA, mas tem tudo um processo para chegar nisso, tem tudo um projeto, uma elaboração. Então, varia muito em anos e acaba demorando, os processos acabam sendo esquecidos. Mas, no entanto, eles têm que prevenir e controlar. Também tem disciplinar o aproveitamento de recursos naturais, a elaboração de estudos de impacto de forma a definir prioridades, alternativas da execução do projeto, para que possam causar menos dano ao meio ambiente, proteção aos monumentos naturais, ao sítio paleontológico, arqueológico, sítios históricos, dentre outros. Controle da produção, comercialização, emprego de técnico, metodologia de utilização de substâncias que podem afetar a saúde pública, ou os animais, como tudo em torno do meio ambiente. Empreendimento da autoridade seria o quê? O projeto da usina hoje possui 50 unidades geradoras em operação comercial com potência instalada de 3,750 megawatts. A usina teve um investimento de 19 bilhões, capaz de atender cerca de 40 milhões de pessoas. Então, teve um grande investimento, é uma usina a usina, acho que é a terceira maior do mundo, é uma usina que está dando bastante energia, mas também tem um custo muito alto para manter. E as condutas e atividades do meio ambiente ficam sujeitas a sanções administrativas, a fim de preservar o equilíbrio ecológico do município. O poder público, por meio de órgãos municipais,
deverá adotar medidas de fiscalização e proibição das fontes produtoras da poluição ambiental sonora dos mananciais hídricos e industriais. Também deve ter criação de mecanismos de fiscalização de desmatamento em áreas territoriais. E seria isso. E obrigado por tudo.